Olá, boa noite. E hoje estamos aqui para a live de- do projeto Sexualidade Sem Filtro. O projeto Sexualidade Sem Filtro é um espaço, né, que tem o objetivo de desmistificar tabus, preconceitos em relação à sexualidade, trazer informações de qualidade, esclarecer suas dúvidas, curiosidades, dificuldades, né, em relação à sexualidade e assim ser um espaço que te ajude na tua educação sexual, né? A educação sexual é um passo muito importante, né? Para que a gente possa sentir prazer, possa sentir realização. Então, ela vem com esse objetivo. E hoje a gente vai estar aí, eu e a minha parceira Paula, esclarecendo algumas dúvidas que foram trazidas ao longo do mês passado. Foi aberto algumas caixinhas de perguntas, né? E vocês esclareceram. Então eu já quero dar boas-vindas para quem está chegando, o Jonas, a Leonie, a Paula já está aqui, a Paty, sejam todos bem-vindos. E então a gente vai esclarecer algumas perguntas. Que perguntas são essas? Uma delas, muito recorrente, foi como aumentar a libido, para que possa se para que seja possível sentir mais prazer no sexo, né? Então, essa pergunta sobre a falta de libido, falta de desejo é bem comum. Uma outra pergunta que a gente vai responder é sobre a masturbação. A pergunta que foi feita é se a masturbação ajuda no autoconhecimento e quando a falta ou excesso dela é um problema. Outra pergunta que a gente vai responder é o que fazer quando os níveis de desejo e ritmo sexual do casal são muito diferentes. E outra pergunta com relação aos casais é o que fazer com fantasias e desejos que não são compartilhados entre o casal. Né? Então veja bem, perguntas sobre libido, prazer, masturbação e essas duas perguntas em relação ao casal. Então se você se identificou, fica aí, convida teus amigos, envia aí o aviãozinho, porque quanto mais pessoas estiverem aqui na live, melhor vai ser para a gente poder conversar, compartilhar, esclarecer. Eu sempre falo que criar mais espaços seguros de qualidade para falar sobre sexualidade é a gente criar um ambiente curativo, né? Porque se a sexualidade é um aspecto da nossa personalidade, assim como tantos outros, né? É um tema normal e natural da nossa vida, por que não abrir espaços seguros para que a gente possa falar sobre isso com naturalidade também? Então, esse é meu propósito, é um dos meus propósitos com esse trabalho de sexualidade. Falar, conversar de uma forma segura, com qualidade, né, sobre esse tema que é tão importante nas nossas vidas. E para compartilhar desse espaço comigo, eu vou convidar a Paula, que é minha colega, parceira, terapeuta sexual, para compartilhar, para a gente construir juntas, né? Essas reflexões e interagir juntas aqui. Então eu já vou chamar a Paula para a gente iniciar a nossa live. Tá? Olá, minha querida. Ah, agora Oi, minha sim. câmera tá virada. Olá, boa noite. Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Tudo certinho, tudo ótimo. Tirando o friozinho que tá, né? Porque tava um calorzinho tão bom. Mas tá tudo certo, tudo ótimo. Ainda mais aqui, é tão bom conversar, né, Natália? De um assunto que a gente gosta tanto e gosta de compartilhar também, né? Então tá ótimo. É um assunto caloroso para a gente aquecer uma noite geladinha ainda, que esse frio tá demorando para ir embora, não é? Sim, sim.
Isso aí. Espero que mais pessoas Quem tá se juntem aí? a nós. Paula, eu só tô sentindo um delay na tua internet. Deixa eu perguntar pro pessoal que tá aqui se tá nos escutando bem, se a internet tá boa. Só nos dê um ok. Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Bom, por enquanto tá ok. Se der alguma paradinha, Paula, aí a gente adapta aqui. Tá. Você tá me Para mim escutando também bem, tá um pouquinho, Paula? mas deixa eu ver aqui. Tava mexendo aqui para ver se achava um filtro melhor para minha carinha, mas tá tudo certo. Vou deixar assim mesmo. Então tá. Ó, a Paty disse que sim, que tá tudo ok. Então, Sim, bora a lá, né? internet da Bora Paula lá. tá com delay. É, eu não tenho muito o que fazer, eu tô do lado da minha internet aqui, gente. Não tenho muito o que fazer. Às vezes é a internet mesmo. Então vamos lá, né? Vamos fazer o melhor Bora que a lá. gente puder. Se der um delay, a gente continua aqui. Deve voltar, né? Deve sair, deve ir embora e deve voltar. Bom, minha querida colega, parceira Paula, que tal a gente começar a falar sobre libido? Sobre né, essa pergunta que é tão recorrente, né, Paula, que a gente vê surgindo com bastante frequência com as pessoas que a gente atende. Estou com falta de libido, o que eu posso fazer para aumentar a minha libido? Né? E essa pergunta acaba gerando uma preocupação muito, né? Tanto para quem é solteiro quanto quem está num relacionamento. Quem está no relacionamento mais ainda, porque por vezes acaba surgindo cobrança do parceiro, né? Então as necessidades que aí já entra na pergunta. Então, o que fazer, né? Para melhorar a libido? E responder essa pergunta é, na verdade, a gente entrar em contato com várias facetas, porque é uma pergunta que tem vários ângulos, e né, daria para a gente abordar ele de diversas formas. Então, a gente vai ter que pegar um aspecto e tentar responder a partir desse aspecto, mas entendendo que daria para falar muita coisa sobre isso. Assim, Paula, então eu vou trazer talvez aí uma introdução e aí a gente vai juntas construindo, tá? Vamos Isso aí. trocar. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que que é libido, né? Esse termo, ele inclusive foi muito falado, foi falado Freud, que veio a falar sobre libido, né? E ele trouxe a libido como uma pulsão de energia, né? Como sendo a energia de pulsão da vida. Então, a libido, ela é o que dá. Quando a nossa libido tá boa, tá num equilíbrio, ela nos dá disposição, nos dá vitalidade, nos dá energia para viver a vida, para fazer as coisas. É quando a gente tem disposição. Então, como vocês podem ver, libido, ela não tá somente relacionada a desejo sexual. O desejo sexual, o sexo, ele é a energia, a libido, ela pode ser canalizada para o ato sexual, para a nossa, para o ato sexual, mas esse desejo, essa libido, ela é o combustível da vida, é o que nos dá disposição para a gente trabalhar, para a gente se relacionar, para a gente trabalhar, para a gente acordar, sair da cama, inclusive, quando a nossa libido tá baixa, ou a gente não tem libido, a gente morre, a gente nem vive. Então, de alguma forma, sempre a gente tem algum nível de libido, né? Sabe, Nath e pessoal, que quem estuda Ayurveda, ou quem já deu uma lida, né, te ouvindo, assim, e me lembrei disso, assim, é uma característica das terapias ayurvédicas perguntar para a pessoa como está a libido dela.
Porque olha só, tem tudo a ver com isso, tudo que tu tá trazendo, porque como a tua libido está, em que nível tá, a proporção disso, o quanto isso tá na tua vida, ajuda o terapeuta a entender como está a tua saúde, como está como tu te movimenta na tua vida. E ajudar também a pensar nas terapias que vão ser introduzidas no conjunto terapêutico de Ayurveda, também é uma característica olhar para como está a sua libido. Então, olha a importância dessa energia, a importância disso, porque mede o nível de saúde, né? Saúde física, saúde emocional, a saúde mental. Então, é algo super importante mesmo. E para mim também, quando eu faço as minhas pesquisas, assim, ali nos stories, também a libido é bem comum surgir questões sobre a libido, né? Porque, claro que as pessoas levam muito mais, como tu disse, em consideração com a relação sexual, mas tem essa medida, né? De tipo, quanto tesão eu tenho, o quanto tesão eu tenho no sexo, o quanto tesão eu tenho por mim, o quanto tesão eu tenho pela outra pessoa, o quanto tesão eu tenho na minha vida, o quanto tesão eu tenho quando eu acordo de manhã para minha vida, para acordar e para ir trabalhar, para desenvolver as coisas que eu preciso desenvolver na vida. Então, essa energia, ela nos situa também em que tipo, como que está a nossa vida e a nossa saúde, né? E a partir disso também a gente pode tomar atitudes, né, para melhorar esse nível de saúde nosso, né? Já é uma coisa legal. Então, se cada um olhar um pouquinho para si e fizer uma breve análise assim de como tem se sentido, como sua libido está, sei lá, no último mês ou nos últimos 2 meses, talvez tu já tenha uma ideia de como você tá. E também pensar no que você pode fazer, né? Procurar para melhorar, para equilibrar essa situação. E a gente vai hoje trazer aqui algumas dicas, inclusive, do que pode estar afetando, quais são os fatores que podem afetar, estar afetando a tua libido, e também o que você pode fazer, algumas medidas que você pode fazer para melhorar a sua libido. Mas tem uma informação bem importante, assim, né, que eu acho que é importante trazer. Que a estatística mostra que somente 10% das mulheres têm uma libido natural, assim, espontânea, mais estável ao longo da vida. 90% das mulheres tendem a ter uma libido que oscila, né? Já os homens, eles tendem a ter uma libido mais regular, mais estável. E isso é um dos fatores que acaba também gerando, às vezes, esse descompasso entre homens e mulheres. E por que que as mulheres têm essa oscilação na sua libido, né? Uma, porque somos seres cíclicas, hormonais, reguladas por hormônios. Temos ciclos menstruais, né? Todo mês a gente vive em um ciclo de 4 semanas, onde se a gente parar para observar, a gente vai perceber algumas mudanças físicas, emocionais, mentais, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Né? Então, existe aí uma questão que os nossos hormônios naturalmente já têm algumas alterações, e é importante a gente fazer esse autoconhecimento. Mas existe também alguns outros fatores que podem influenciar, né? Existem os fatores físicos, óbvios, eu acho que dá para começar por aí, né? Existem algumas doenças que geram uma diminuição natural da libido, como pessoas que têm problema de pressão e tomam medicação para isso, problemas de diabetes, problemas no rins, pessoas que passaram por tratamentos, né, de os mais diversos possíveis e que
tiveram aí que tomar medicações ou que tiveram alguma questão no próprio corpo, sexualidade, libido, né? Que é o ponto aqui que a gente está falando, mais a libido em relação à sexualidade também. Logo vai. Opa, estamos voltando. Voltei. Tudo Voltou, bem. Aham. né? Então, vai ter um impacto no corpo. Uso de medicações, né, é um dos pontos muito recorrentes. Muitas pessoas, inclusive, buscam ajuda terapêutica. Eu estou tomando medicação e eu perdi a minha libido. Então, aí acaba sendo um ponto que existem algumas coisas que podem ser feitas, mas o que pode ser feito com a medicação é algo muito forte, muito potente, né? O que pode ser feito em relação a isso é você conversar com o seu médico e ver alguma alternativa que pode impactar menos, mas acaba que nós ficamos de mãos mais atadas em relação a recursos, a Paula É, vai dizer depois. O que tu costuma dizer para os teus clientes, mas em geral o nosso acesso nesse. mas é isso. Tu quer falar, minha querida? Ah, Agora eu vou. não, eu só falei porque eu concordo contigo, né? Tá muito ligado realmente ao médico que recomendou o medicamento, é ele quem pode, esse profissional quem pode alterar o medicamento, né? Somente esse profissional. Eu acho, Natália, que também a gente pode acrescentar a fase da vida que a pessoa tá, né? Porque pode ser a idade, ter relação com a idade, se ela tá na menopausa, tá entrando, tá nos processos, tem alteração, como tu falou, né, do hormonal, tem essa alteração, tem o puerpério, né? Mulheres logo que tiveram o bebê ali, os primeiros meses, às vezes até os primeiros anos, né? Porque puerpério hoje a gente sabe que não é só ali os 3, 4 meses primeiros de nascido do bebê, mas ele pode se prolongar. Então, o puerpério é uma situação que cai bastante a libido por vários fatores, como o hormonal, né? E o foco da mulher também está nesse ser que está se desenvolvendo. E outra coisa super importante, né, que hoje a gente tem muitas coisas que falam sobre isso, muitas pesquisas, muitos profissionais e muitos estudos que têm alterado muito, Nath, né, que é o estresse. O estresse mexe profundamente com a nossa libido, por quê? Vai, além de causar ansiedade, mexer com as nossas emoções, com a nossa mente, também atrapalha muito o nosso sono. Quem não dorme bem pelo menos 7 horas por noite, possivelmente vai ter uma alteração em todas as questões de saúde e na libido também. O tipo de alimentação que tem também, né? O que consome. Então, o estresse ele é um dos maiores fatores de falta de saúde que nós temos hoje, né? Isso leva a vários tipos de problemas, mas a libido ela se altera bastante com isso, né? E essas pessoas que estão focadas no trabalho, daí o que acontece muitas vezes, Natália? Eu recebo uma mulher, por exemplo, que vem com essa queixa de libido, com a libido mais baixa olhando para a parte do sexo, né? Olhando para o sexo, assim, não tenho muita vontade, não, até na masturbação não sou muito afim, mas o que está acontecendo muitas vezes na vida dessa pessoa? Ela pega toda essa energia e joga todo ou para um projeto, ou para o trabalho, para aquela situação que ela está vivendo, né? Muitas vezes não é que ela não tem, mas aonde ela está focando, ou para onde ela está direcionando toda a energia dela, né? Então tem, como tu disse, né, é tão amplo isso que quando chega as pessoas para a gente para o atendimento se torna bem personalizado, né? O olhar para a libido da pessoa. Deixa eu ver, voltou agora. Eu acho que é isso.
Então, corroborando assim com o que tu tá dizendo, né, Paula? Então, existem esses fatores, né, que a gente falou ali antes, a questão que são as causas físicas, né, os fatores físicos que a gente consegue ter acesso, né, e a gente consegue trabalhar, consegue não fica tão impotente, que é essa questão do sono, da Uhum. alimentação e do exercício físico. E isso está plenamente em nossas mãos e são hábitos que a gente cria no nosso dia, né, no nosso dia a dia. Então, o sono é algo super importante para a gente recarregar, renovar as energias. A alimentação alimenta a energia. Isso, se a libido é Sim. energia, logo uma forma da gente carregar a energia é através de uma alimentação saudável, né? Então, o que a gente come, a gente vai transformar em energia, em combustível para a nossa vida. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, né, sobre a alimentação. Água, né, também. Ingestão de água, de qualidade também. Né? Essa ingestão alimentar de forma geral que tu está trazendo é super poderoso, né? Porque a gente entra num looping de comer rápido, comer qualquer coisa e principalmente coisas de pacote, e isso com certeza também prejudica a libido, né? Como tu disse, tudo que tu ingere tem energia e influencia nessa energia que é a libido. E a questão do exercício físico também, né? O exercício físico é muito importante, do ponto de vista físico para a nossa saúde. Somos um corpo que precisa de movimento, não fomos feitos para ficar sedentários. Embora o nosso ritmo de vida mais hoje esteja voltado para uma vida sedentária, a gente tem que fazer um movimento oposto e natural, que é trazer movimento para o corpo. Além disso, é importante a gente fazer exercício como uma forma de conexão com o nosso corpo. Através do exercício, a gente dá uma atenção para o corpo. E prestar atenção no corpo, perceber o nosso corpo é um dos pontos principais para a gente conseguir ter prazer, né? Já linkando aumento da libido com a possibilidade de prazer. Não existe prazer com desconexão do nosso próprio corpo. Através do exercício, a gente se conecta com o corpo para poder sentir mais prazer e a gente também abre espaço para expressar as nossas emoções. Então, tem muita coisa, muitas emoções que são liberadas através do exercício físico, né? Então, cuidar muito bem desse tripé, né? De alimentação, Uhum. exercício físico e sono é super importante para aumentar a nossa libido. Isso. E tu tá trazendo essa questão, Natália, de conexão com o corpo, de perceber o corpo, né? E o que que vem acontecendo? A maioria dos adultos, né, esqueceu, precisa reaprender a se conectar com o corpo e a perceber o corpo. Porque, como tu disse, né, nessa sociedade, né, em toda a loucura que está a nossa vida, com ansiedade, com estresse, com cansaço, com excesso de trabalho, de horas de tela, de celular, de videogame, de computador, nós estamos desaprendendo a sentir o próprio corpo. Isso talvez seja a situação que eu mais encontro em atendimento. Quando a pessoa chega para o atendimento comigo, por N motivos, cada um com o seu, uma das primeiras coisas é olhar para isso. Como que tá o teu corpo? Aonde que tu sente? E é muito comum que as pessoas não sintam o seu corpo, não se percebam como corpo, né? E a reaprender a se reconhecer e a se sentir dentro do corpo e sentir partes do corpo é um processo bastante interessante e que muitas vezes leva tempo, né? Principalmente muito isso, pessoas que não fazem exercícios, que talvez não tenham essas três pilares da saúde que a gente já falou. Aí tudo isso aqui tá bagunçado, mas totalmente desconectado do corpo, com uma mente extremamente estressada e acelerada, com tudo, querendo tudo muito rápido, soluções muito rápidas para a vida.
é mais difícil ter uma libido boa, equilibrada, porque a gente não fala só de baixa libido, né? Como que tá o excesso quando eu tô gastando demais essa energia, tô gastando sem propósito, sem, né? Então é encontrar o equilíbrio da libido, o equilíbrio para uma vida com equilíbrio, né? Então são muitas considerações assim. É bem Indo bonito. nessa linha do corpo, é, quando existe essa desconexão com o corpo, existe também muitas vezes uma não aceitação do corpo, né? E para gente sentir desejo, para gente se sentir um ser desejante, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar em processo de aceitação. Eu digo processo de aceitação do corpo, porque é natural que em alguns momentos a gente fique insatisfeito, e é natural também, e é bom que haja essa insatisfação, porque é isso que move com que a gente vá buscar algum recurso para poder melhorar. Seja cuidar melhor da alimentação, seja buscar um exercício físico, né? Mudar hábitos que não estejam saudáveis. E então, estar nesse processo de aceitação do corpo, até mesmo olhar para o próprio corpo, se olhar, se perceber, acolher o que não está bom, né? Dentro desse processo de conexão com a sexualidade, existe algo assim que a gente conversa muito, né, Paula, que é muito profundo, que é a gente aprender a se aceitar, a se amar, a se acolher. E isso passa por a gente acolher as nossas falhas, acolher as nossas imperfeições, o que não tá bom no nosso corpo, né? E ir criando essa intimidade com esse corpo e aceitando ele. Porque o que acontece muito, que a gente também ouve muito, eu pelo menos ouço muito nos relatos das mulheres, é que às vezes existe uma vergonha de mostrar o próprio corpo, ou de tocar o próprio corpo, porque não tá Sim. satisfeita. O fato de eu não estar satisfeita, eu não consigo me tocar, eu não consigo me olhar. Muitas mulheres não se olham no espelho. Não veem, não observam o próprio corpo. Então, como sentir prazer com o corpo que eu não aceito e que eu não reconheço e que eu não olho, que eu não observo? Natália, sabe que isso é muito comum, né? E eu acho que é processo, pode ser longo, profundo, muitas vezes doloroso, e aí que entra um profissional. Um profissional habilitado para te ajudar a percorrer esse caminho, assim, porque é um caminho que muitas vezes tu tá dando os passinhos para frente, daí tu paralisa, daí parece que deu um passinho para trás, olha de novo, daí dá mais um passinho para frente. E um profissional, eu acredito que ajuda muito nesse processo. Não estou só dizendo um profissional da área da sexualidade, como eu, como tu, né? Mas tem outros profissionais que podem ajudar também. Mas eu acho que o apoio nesse processo terapêutico ele é bastante importante e porque fazer sozinho esse percurso ele é mais desafiador. Eu acredito nisso, porque eu também passei por esse processo, né? Eu também vivi isso. Praticamente todos nós, né, Natália? Mas eu vivi muito esse processo por muito tempo. Até eu entender como eu funciono, como a minha energia funciona, como que eu posso morar melhor dentro do meu corpo. E até isso acontecer, o que que eu posso ir fazendo para que isso. Nossa, foram muitas coisas e isso levou bastante tempo, né? Ora com ajuda profissional, ora sozinha, mas é um processo. E quando tu não tá sozinho, é melhor. Facilita bastante, né? Que tem quem confiar, em quem se apoiar, em quem se agarrar quando a coisa não tá boa, né? Então, ter um profissional é algo bastante importante nessa situação. E, e até para a gente não direcionar só para as mulheres, porque eu sei que tem homens aqui com a gente, né? Eu vi que tem o Jonas, tem o Rodrigo que estavam ali. Os homens também têm fases, né? Embora eles tenham uma libido mais estável,
Existem fatores também que impactam a libido, né? E não é tão comum, mas acontece também, né? De às vezes o homem ter uma libido mais baixa do que as mulheres, e isso também gerar alguma questão de conflito na própria relação. Eles, homens têm emoções, têm sentimentos, tanto quanto a gente, são seres Hormônios. humanos normais, e a É, gente precisa, inclusive, tirar esse tabu e esse mito que parece que o homem está sempre disponível para o sexo, está sempre pronto, né, tá sempre ali. Então, isso a gente precisa trabalhar e desmistificar. Tem um dia estressante, um dia de estresse no trabalho, né? O trânsito, o estresse do trânsito, muitas vezes, às vezes alguma preocupação excessiva com alguma coisa, com filhos, né, com alguma demanda de trabalho, ou conflitos na própria relação, né? Isso a gente não entrou ainda nas questões de casal, mas conflitos entre o casal é um ponto que impacta muito a falta de libido, tanto para o homem quanto para a mulher. sim, e a questão, tudo que a gente falou antes, né, dos 3 pilares da saúde, tudo serve para qualquer pessoa, inclusive para os homens, né, em relação a sono, exercício. Mas eu também recebo em atendimento homens que têm dificuldade com o próprio corpo, que têm dificuldade com a autoestima, né? Que também têm questões de essa parte do meu corpo não pode ser tocada, eu não consigo tocar, eu não consigo. Existem também, não é só mulheres, existem também homens que passam por isso, que vivem isso. O nível de estresse, e a gente está num momento em que tem que produzir, 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 produzir. As pessoas estão enlouquecidas porque tem que produzir muito, tem que mostrar muito. E isso gera muito estresse, né? E muita ansiedade. Ansiedade para os homens influencia demais na questão da libido, os problemas de ereção também, né? Então, é bastante coisa. E com ansiedade, com depressão, como tu disse antes, vem os medicamentos que também ajudam influenciam bastante, né, na energia, na libido. E aí, então, para a gente ir trazendo algumas soluções, né? Para a gente encerrar esse, já que a gente tem mais 3 perguntas. Tem uma pergunta que eu quero deixar assim como reflexão para quem está aqui com a gente, né? Essas 6 pessoas que estão aqui com a gente. Tem uma frase que eu gosto sempre de dizer que é: onde está a sua atenção, está a sua energia. Né? E normalmente a gente coloca a nossa energia nas coisas que são prioridades na vida da gente. Trabalhar a nossa sexualidade tem a ver com, com, a, com o foco que a gente dá nisso. Né? Eu, a Paula, a partir daqui em diante, a gente vai estar aí fazendo lives mensais e a gente vai estar falando muito sobre isso. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde está o sexo na tua lista de prioridade? Primeiro ponto, o sexo é uma prioridade para você hoje na sua vida? E qual que é a atenção que você dá para isso? Qual que é a prioridade que você dá para isso? Esse é um ponto muito importante. Porque, né, não adianta querer aumentar a sua libido e direcionar, já que a gente já falou que libido não é só para a área sexual. Mas se você quer aumentar a sua libido e direcionar para a área sexual, isso deve ser uma prioridade na sua vida, né? E aí existe uma prática que você pode fazer. Uma prática simples para aumentar a sua libido, né? Que inclusive é uma das práticas que a gente trabalha muito dentro do pompoar tântrico, né? Que são técnicas, exercícios que você faz de conexão com a tua sexualidade para aumentar a libido e para canalizar para onde você quiser, seja para o sexo, para o profissional, para as tuas relações, para o teu dia fluir bem, que é muito simples, que é quando você acordar, a primeira coisa que você faz quando você acorda
no teu dia, então tá aí a questão da prioridade. Eu coloco isso como prioridade na minha vida, inclusive no meu dia. É fazer um carinho no teu próprio corpo. Fazer um carinho no teu próprio corpo, usar a palma das tuas mãos, a ponta, né, o toque dos teus dedos, já ir explorando a questão dos toques, sentindo o teu rosto, passando por todo o teu corpo. Você não precisa explorar o seu genital. Lembre-se, saiba que todo o teu corpo é um corpo orgástico. Todo o teu corpo sente, né? E aí tá um dos pontos, explorar esse corpo, as sensações do teu corpo. E mais do que isso, prestar atenção no que está acontecendo. Perceber as sensações do corpo é um dos principais pontos para aumentar o teu prazer. Então, se você está lá num momento com o teu parceiro, compartilhando um momento a dois e a tua mente tá distraída, tá prestando atenção no que tu vai ter que fazer depois, na tarefa que tu não conseguiu fazer no dia, a tua atenção não vai estar ali naquele ato, naquele momento, logo você não vai estar percebendo o que está acontecendo. Então, é essa prática diária de você se tocar, o próprio corpo, já criar intimidade com esse corpo, fazer um movimento de aceitação, de prestar atenção, explorando os toques com a ponta dos teus dedos, não precisando necessariamente explorar seu genital, mas o teu próprio corpo. E terminando essa prática com um sorriso, né? Um sorriso para você, um sorriso para o teu dia e fazendo uma intenção. Qual a intenção que você tem para esse dia? Você quer que o teu dia flua, você quer harmonia, você quer prosperidade, você quer sabedoria para conduzir uma reunião importante, gerir um momento de conflito delicado. Pede tudo o que você precisa e direciona essa energia que está no teu corpo, que você vai estar estimulando através da intenção do toque no teu corpo, né? Essa é uma prática simples que você pode fazer minutos e que pode ajudar a trabalhar a tua libido. Lembrando que é importante você fazer isso todos os dias. Todos os dias. É a constância que vai te dar o resultado, que vai te dar a sensibilidade que você precisa para você, né, conseguir perceber e sentir mais. E uma coisa super importante também, Natália, sobre isso, é que as pessoas lembrem que, como tu reforçou, né, todos os dias é a constância que fortalece isso, porque é muito comum você não ter essa percepção ou talvez manter esse foco nas primeiras vezes. Porque a tua mente, o teu cérebro estão acostumados a vaguear por aí, a estar em outros lugares que não o teu corpo. Então você precisa persistir, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não é para ti, continua fazendo, porque vai acontecer. E a gente vai aprimorando a questão de focar, né? Porque é uma coisa que se fala um monte, foco, foco, foco. Só que as pessoas não sabem focar, né? Realmente focar em um ponto, focar em uma coisa, né? Elas têm como foco um outro tipo de coisa. E a gente precisa treinar. Senão o teu cérebro ele vai correr para aquilo que ele já conhece, para aquilo que ele faz, que é milhões de outras coisas. Mas todo dia treino, treino, treino. O cérebro só aprende treinando. E como a Natália falou, todo dia, por um longo período, talvez tu ainda vai ter que treinar mais, mas continua treinando. Continua, não desiste, porque não existem pílulas mágicas. Infelizmente, não existem pílulas mágicas. A gente precisa de condicionamento, né? É necessário aprender, absorver, digerir, harmonizar, equilibrar. Isso tudo são processos. Então, muita paciência consigo. Mas existem, né, alguns recursos que também podem ser usados como impulsionador, além, né, dessas práticas, dessa questão que a gente acabou de falar agora, que
São até algumas receitas naturais, né, Paula? Receitas naturais, Sim. homeopáticas, que vêm da natureza. Uma delas é o que a gente estava falando, existe a marca peruana, né? Que pode A ser maca usado para peruana. a marca peruana. Existe também Ginseng, o ginseng. Existe uma erva indiana chamada ashwagandha, né? Que você pode ashwagandha. ashwagandha, Ashwagandha. Ashwagandha. que são outros Esse é recursos excelente. naturais. São recursos naturais, além do que a gente disse. Alimentos crus, né? Que tem energia, brotos. Brotos têm muita energia. Grãos, Couve, variar. O suco verde, né? O suco verde é carregado de energia. Mas variar, trazer variedade para a tua vida. Sair daquele só, embora arroz e feijão seja muito bom, mas só isso também não. Você precisa diversificar, aprender mais, né? Seria muito interessante se todos nós pudéssemos ter, desde a escola, aprender mais sobre nutrição, né? Sobre a importância de enriquecer e colorir os nossos pratos, né? E isso, com certeza, é saúde para a libido também. Então, água fresca, né, de menos enlatados, menos pacotes, menos garrafas PET, mais alimentos naturais, mais alimento de verdade, né? Comida de verdade, né, Natália? É isso, é comida de verdade. Mas tem essas, como a Natália disse, tem essas coisinhas que ajudam. Tipo, a canela também é muito bom, né, Natália? A canela é bom. A gente pode também criar um ambiente que favoreça a nossa libido, né? Uma coisa legal, Natália, criar um ambiente que favoreça a minha libido. Como que eu crio um ambiente? Teve uma live que eu fiz há um tempo atrás, né? Tô me lembrando agora que eu falei sobre isso. Eu acho que eu fui convidada. Criar ambientes que favoreça a minha libido. A minha casa tá limpa, ela tá organizada. Eu olho para minha casa e esse ambiente aqui tem harmonia. Me traz conforto, me traz bem-estar. É gostoso estar em casa, né? É gostoso o meu local de trabalho, porque a libido é o tempo todo. Eu não preciso, agora estou no trabalho, libido zero, porque eu tenho que. Não, a libido, eu uso essa energia para trabalhar, para desenvolver. Então, esse ambiente de trabalho também gostoso, confortável, que eu possa me mover, que eu possa abrir o meu peito, que eu possa me espreguiçar, que eu possa verbalizar, que eu possa sentir, né, ter texturas no meu ambiente, no meu quarto, como que é a minha cama, como é que é a textura do material que eu tenho, que cheiro o meu ambiente tem. Eu posso colocar cheiros, né? Eu falei da canela. Isso que me trouxe, desenvolveu toda essa questão do ambiente. Tipo, canela é um cheiro, claro que não é para todo mundo e não é exagerado, né? Sempre menos é mais. Mas cheiros gostosos no meu ambiente, né? Eu chegar num lugar e ter um cheiro gostoso, eu entro numa loja, eu entro na casa de alguém e ter um cheiro gostoso, ai, já relaxa, já me sinto confortável, né? Então, nada melhor que o teu próprio ambiente, né? Tá gostoso, ter um uma banho aparência gostosa, um cheiro gostoso, gostoso. quentinho, que é algo mais delicioso para aumentar. Depois do banho, um creme cheiroso onde você passa e você se sente assim uma delícia, uma gostosura, porque o corpo tá cheiroso, né? O bom E humor, isso né? Isso é legal da gente falar, porque a gente fala tanto em terapia, em atendimento, em consultório, mas dá para a pessoa já ir fazendo em casa, né? Claro que tem situações mais sérias que realmente precisa do apoio de um profissional. Mas dá, mesmo essa pessoa, a gente vai dar dicas, tipo, sobre isso, porque é para tua vida, não é só para da sala de atendimentos, dentro do consultório, né? É para tua vida. Então, tudo isso tem a ver como
a relação com o meu corpo para minha libido também está ligada às texturas que eu uso de roupa, às cores que eu uso, né? O que que eu faço para ficar mais confortável, mais gostosa, mais bonita, mais agradável, para começar esse processo de gostar de mim, de me entender melhor e de aprender sobre o que que fica melhor em mim para que eu melhore a minha libido comigo mesma. E aí a gente já pode ir entrando para outra pergunta que tem a ver também com o aumento da libido. Aliás, essa é uma das ferramentas que a gente costuma indicar muito dentro desse processo de conhecer mais o nosso corpo, de potencializar o prazer, de aumentar a libido. É uma das ferramentas principais de autoconhecimento da nossa sexualidade e ela sempre acaba entrando. Que a pergunta é: a masturbação ajuda no autoconhecimento? E quando a falta, o excesso dela é um problema, né? Eu acho que falar de masturbação, o primeiro ponto é a gente também tirar o preconceito da masturbação, né? Porque falando assim, essa pessoa provavelmente ela já que já fez essa pergunta, ela já nem deve ter, nem deve achar masturbação, nem deve ter problemas em entrar em contato com a masturbação, né? Mas tem muitas pessoas que nem conseguem se tocar por já sentir vergonha, por sentir culpa, por essa questão de não aceitação do próprio corpo, por achar que é errado. Né? Então, assim, entender que esse é um recurso super importante e quase instintivo. Porque vamos lá, é uma das primeiras coisas que a gente faz escondido, porque a gente descobre um prazer natural no nosso próprio corpo e a gente quer explorar e a gente quer, por, por ter uma curiosidade, para conhecer o nosso próprio corpo, a gente faz isso sem ninguém ensinar, sem ninguém nos dizer. E quando a gente vê, a gente está se tocando e a gente está sentindo prazer. Olha como é natural a masturbação dentro do nosso processo humano, inclusive, né? Primeira vez que eu É, me masturbei, eu nem sabia o que que era, o que que eu estava fazendo, mas eu sabia que era gostoso. Mas eu sabia que era algo que devia ser feito escondido, porque nunca se falava sobre o assunto, né? E aí ver como tem uma informação no inconsciente coletivo que faz muitas vezes que a gente sinta coisas que a gente nem aprendeu, mas tá aí, a gente só sente. uma questão importante, Natália, que eu acho sobre isso é como você está se masturbando. Essa pergunta façam para si mesmos. Como eu estou me masturbando? Qual é a minha referência de masturbação? O que eu entendo por masturbação? O que que eu faço durante a masturbação? Porque isso tudo pode ter influência, com certeza tem influências que não são tão enriquecedoras, que não são tão positivas e que não são tão uma ferramenta tão poderosa para o teu desenvolvimento. Né? Então, quando a gente transforma, olha mais para isso e muda, começa a transformar a forma como se masturba, outras coisas mudam também. Porque muitas vezes a questão é, não, Paula, eu me masturbo, mas mesmo assim, mas é exatamente como que tu tá fazendo? Quanto tempo tá levando? O que que tu tá usando na tua masturbação? Né? O que que tu tá usando? Porque hoje a venda de coisas assim é gritante, né? O que que você tá fazendo com o seu corpo? O que que você tá usando no seu próprio corpo? Isso tudo influencia, isso pode se transformar, isso pode mudar. Entra a questão da educação sexual que a gente faz. A masturbação, ela é super importante para se desenvolver, para se conhecer, para conectar com o próprio corpo, com a própria essência, consigo mesmo, para entender como que a tua energia sexual funciona, como a tua libido desperta, mas como você está fazendo isso? Né? Você está imitando algo que te disseram ou algo que tu viu, tu simplesmente está repetindo
coisas que parecem certo e que parecem padrão, tu tá sendo mais intuitivo ou tu não sabe bem, tá meio perdido. Como você tá fazendo? Isso é algo de se perguntar e questionar o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer melhor. Aonde que está o erro? Aonde que talvez está faltando coisas? Aonde talvez está faltando um direcionamento para isso, né? Uma grande coisa é o que a gente vê na maioria das vezes com masturbação não é a melhor forma de se masturbar, né? Que, por exemplo, as pornografias, né? Então não é tanto para homens quanto para pessoas com pênis, pessoas com vulvas, vaginas, não é a melhor forma, a melhor referência não é a pornografia. Então isso é uma coisa bem bastante importante para se falar e se olhar também, né? O que Aqui tu no acha, meu Natália? feed, eu ia dizer que aqui no meu feed eu fiz uma live com a Paula Fernanda, que é a nossa professora, né? Tanto eu quanto a Paula fizemos a formação com ela, e a gente falou sobre o seguinte tema: masturbação, aliada ou inimiga do seu prazer. Então, podem procurar aqui no meu feed, que é maravilhosa essa live, né? E ali tem bastante informação. A gente falou sobre, falamos sobre pornografia, falamos sobre a questão dos vibradores, que é uma dúvida que costuma aparecer bastante, e muitas outras coisas. Então, aproveite esse material que está aí. E um dos pontos, né? Então, a masturbação ela pode ser nossa aliada, como a Paula falou, vai depender da forma que a gente fizer. Aí, quando a gente fala de masturbação, também é importante a gente pensar e refletir sobre a frequência da masturbação, né? A intensidade e a forma que a gente faz. E aí existem algumas dicas, né, Paula, que talvez seja uma chave tanto para homem quanto para mulher dentro desse processo de autoconhecimento. Quando a gente pensa em masturbação, logo a gente pensa em genital, né? Tu pensa em masturbação sem tocar o genital? Quando você não tem autoconhecimento? Sim, é maravilhoso. Né? Tá maravilhoso. Parece que masturbação é a gente tocar o genital e explorar né? Quando na verdade não precisa necessariamente tocar o genital. Aham. E é como se fosse só isso, né? Como se a gente só fosse um genital, que é o que muitas pessoas, mas principalmente mulheres, elas trazem essa questão, né? Já tem dificuldade de ter contato, tem vergonha, ainda não tem dificuldades, enfim, e acham que é só genital. E quando a gente apresenta outras formas de se masturbar, de se tocar, de se conhecer por outros caminhos, criar novos caminhos, explorar novos caminhos, facilita bastante para quem ainda tem dificuldade, né? Não tem tanta vontade. Uma coisa que eu acho fantástica e que vejo que com o tempo ajuda bastante a evoluir para uma masturbação legal, mas uma masturbação com mais presença, com mais sentir-se bem depois, né, com mais propósito também, é só tocar o corpo, não tendo a necessidade de ter o estímulo de masturbação. Que pode ser tocar teu peito, tuas mamas, tocar teus mamilos, tocar inclusive os teus genitais, sem o propósito de ser um estímulo de masturbação. Eu costumo dizer que é um toque afetivo. Tu dar um toque, tocar afetivamente o teu genital, ele começa a fazer desdobramentos internos muito interessantes para vir a desenvolver uma masturbação, um estímulo de masturbação futuramente, né? Então, olha como a coisa pode se transformar. Eu não preciso me jogar num perfil de masturbação ou me jogar num vibrador super potente, super cheio de coisas, de tecnologia. Eu posso começar muito simples e de um jeito muito pessoal, que é
um toque afetivo no próprio corpo. E isso realmente transforma, né? Ele vai fazendo essas transformações muito internas, assim. E é como se a gente começasse a engatinhar, né, na vida. Tem que ser devagarinho, tem que ser com cuidado, tem que ser com atenção. A gente vai desdobrando isso com o tempo. E entender a masturbação, né? Tanto que a gente utiliza um termo que eu acho muito bonito, que é a meditação como uma meditação mesmo, uma meditação do autotoque amoroso, né? Porque se a gente utiliza a masturbação como uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente vai estar com o nosso estado de presença ali, a gente vai estar prestando atenção em tudo que estiver acontecendo. Isso vai ser uma meditação. É um olhar amoroso para o nosso próprio corpo, trazendo essa intenção de nos conhecer, de criar intimidade com o nosso próprio corpo. Então, dessa forma, a masturbação pode ser uma grande aliada. Mas aí eu quero também relacionar isso, porque eu sei que é um ponto que aparece bastante também, com os clientes trazem, é quando eu utilizo a masturbação porque eu tô insatisfeito na minha própria relação, eu não tô tendo as trocas com o meu parceiro, as trocas sexuais com o meu parceiro na intensidade ou na expectativa que eu gostaria. Então eu utilizo a masturbação como uma forma de compensar. Aí a gente já pode até ir migrando para a próxima pergunta, Paula, porque eu acho que a Sim, masturbação entra muito sim. nesse ato do casal, que é a pergunta o que fazer quando os níveis de desejo e ritmo do casal são muito diferentes? O que fazer? Né? O que eu percebo? Quando os ritmos do casal são muito diferentes, os desejos também. Então, por exemplo, o homem tem muito desejo e a parceira não corresponde. Então, ele tem muita vontade e ela tá com a dor de cabeça, tá cansada, tá? Né? Então, provavelmente ele vai utilizar desse recurso da masturbação como uma forma de satisfazer as necessidades que ele tem. E eu acho que a pergunta também vem nesse sentido. Quando a falta ou o excesso dela é um problema até dentro da relação. Quando os ritmos são muito diferentes. E eu utilizo a masturbação como uma forma de compensar essa diferença na relação, Paulo. O que tu me traz das tuas experiências, do que também tu acompanha com os clientes? Mais uma vez, eu acho que o começo disso tudo está na falta de diálogo, na falta de conversa aberta, na falta de comunicação. E, de novo, né, mais uma vez, vem a Paula falar de comunicação e como é a comunicação, né, Natália? Como funciona a comunicação? A comunicação não é só eu falando sem parar e a outra pessoa pensando já na resposta que vai me dar, ou falando por cima, e daí os dois começam a alterar o nível de voz para ser mais ouvido, para a comunicação ela passa por expressar de uma forma que mais entendível possível para o outro. E quem tá falando, né? Alguém falando e outra pessoa ouvindo, mas ouvindo de verdade. Que a gente traz quando a gente trabalha com círculos, né? A gente fala que é ouvir com o coração. Quando tu ouve com o coração, tu simplesmente ouve, tu recebe a informação que o outro está te passando, ao invés de já querer responder, já querer julgar, já querer. Então, comunicar. O que eu quero? Como é que é para mim? Como é que eu gosto? O que eu preciso agora? Qual a minha necessidade? O que aqui dentro? A necessidade que eu tenho aqui dentro? O que eu preciso agora? Com a nossa relação, com o prazer que a gente tem, com o prazer que eu gostaria de sentir. Muitas vezes, em relações que são longas, né, Natália? A gente vê isso, que as coisas mudam.
o prazer muda, porque a gente muda, o casal também precisa, como casal, se transformar. E isso também precisa entrar nesse processo de transformação. E para isso a gente precisa, com frequência, dialogar sobre o que eu estou precisando agora. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou esgotada, eu não tenho dormido. Como eu posso atender isso se eu não estou dando conta? O que eu preciso, quais as coisas que eu preciso remanejar na minha vida para que nós, como casal, possamos ter uma vida melhor, uma vida sexual melhor, ritmos mais alinhados, porque é comum, é normal que os ritmos sejam diferentes. Muito é uma ilusão achar que a gente vai encontrar a pessoa totalmente compatível com o nosso ritmo e que esse ritmo ele vai ser igual para sempre. Tudo muda. Como a gente falou antes, sobre os estilos de vida, sobre os níveis hormonais, sobre a transformação individual de cada um. Então, isso influencia. E daí chega o diálogo para, como sempre, né, ser uma das grandes necessidades dos casais, né? E Alinhar assim, e ouvir de verdade, né? Ouvir de verdade o que o outro precisa, porque é comum no atendimento de casal alguém falar e outro não querer ouvir, porque já conhece o outro há tanto tempo, porque sempre fez daquele jeito e dava certo, porque. Mas a pessoa está dizendo, presta atenção no que ela está falando, né? Ela está verbalizando aquilo, isso é muito importante. e dentro dessa linha da comunicação, né, que é um ponto chave, que é inclusive um dos maiores problemas de todo casal é a comunicação, né? Ainda mais quando se trata de sexo, muitas vezes os casais conversam sobre tudo, mas não sobre sexo, né? O que é um ponto curioso assim para a gente também pensar. Existe uma dica, né, que eu gosto de dar também dentro dessa conversa. Naturalizar o sexo dentro da relação passa por conversar. Conversar sobre as tuas necessidades, os teus desejos, as tuas fantasias. Um dos pontos que faz com que esse ritmo e desejo do casal também seja em descompasso é principalmente quando entra a monotonia, quando entra o tédio, quando entra, né? É natural que isso perca a graça. Por quê? Porque nós somos seres que somos estimulados pela novidade, a gente é desafiado pela novidade, a gente precisa de novidade para criar desejo. Então, conversar sobre isso e ouvir, como a Paula mesmo falou, o que tu deseja, o que te estimula, qual que é o clima que você precisa para sentir desejo, para tua libido aumentar, para você sentir desejo, né? É um ambiente limpinho, cheiroso, sem barulho, sem interrupção, né? Principalmente os casais que têm filhos, é muito comum a gente ouvir, a gente não tem espaço, tempo. Como eu vou conseguir relaxar? Prazer tem a ver com relaxamento, se o tempo inteiro é barulho, é movimento, interrupção, não consigo me abrir para esse momento, para esse espaço. Então, saber o que você precisa para o seu corpo relaxar e para você conseguir se abrir. E muitas vezes, assim, o homem é muito prático, mas nós mulheres a gente precisa talvez de condições mais apropriadas para a gente conseguir se estimular, né? Cada um conheceu as necessidades básicas um do outro é muito importante, porque daí a cobrança diminui. Ninguém gosta de ser cobrado. A cobrança e o julgamento são algo que ninguém gosta. Então, a compreender, ouvir, respeitar, acolher o que cada um precisa, isso ajuda a criar intimidade, conexão e aumentar a libido e fazer com que haja uma sintonia, um descompasso menor, né? Mas aí eu quero dar 3 dicas dentro dessa comunicação que vocês podem aliar dentro dessa conversa sobre sexo, para que vocês possam, quem sabe, alinhar melhor esses interesses. É entender quais são os desejos do seu parceiro, né? O que é que ele gosta, o que é que estimula ele, os desejos. Quais são as preocupações que ele tem?
né? Em relação ao sexo. E quais são os limites? Quais são as linhas que não devem ser ultrapassadas? Porque senão vai gerar um desconforto. A libido vai diminuir ou vai se fechar para aquela situação, para aquele momento. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, dentro dessa conversa do que pode ser dito. Por exemplo, eu gostaria de uma massagem, hoje eu tô com muita vontade de uma massagem longa e lenta, com óleo pelo corpo, né? Esse é o desejo, talvez, do teu parceiro, né? Mas eu não desejo que esse toque ele não seja muito forte, porque eu não tô bem do meu estômago. Então eu quero algo muito suave, muito delicado. Essa é a preocupação, talvez, que ele tenha com o ato, né? E eu gostaria que não houvesse penetração. Hoje eu gostaria que só ficasse nessa massagem, né? Então, esse é o desejo do seu parceiro. Então, você poder ouvir qual é o desejo, a preocupação que ele tem, os limites que ele não gostaria de ser ultrapassado, isso é uma forma de você alinhar essa escuta, de criar um ritmo, né, parecido, e quem sabe no outro dia, né, o teu parceiro possa escutar qual seja a sua necessidade, porque você talvez respeitou ele no dia anterior, essa pessoa vai estar mais suscetível e aberta para poder satisfazer o seu desejo, respeitando as tuas preocupações e os teus limites com relação ao que é possível naquela noite. Então, essa talvez seja um exemplo para alinhar essa comunicação, trabalhando esses Sim, 3 pontos que sempre devem ser respeitados. maravilhoso. Eu diria também, antes disso tudo, né? Tu falando assim, gostaria da massagem, me veio muito coisas que interrompem e que às vezes as pessoas não se dão conta que não estão abrindo mão, tipo celulares, televisão. Vamos desligar a televisão? Talvez colocar uma musiquinha ambiente ou deixar sem nada, porque a vida já está tão barulhenta. Vamos deixar o celular no silencioso, né? Vamos deixar ele mais longe. Não precisa, a gente vai tirar um tempo para nós, a gente não precisa dele agora. Não tem nada que precisa resolver, né? E outra coisa é que é comum um dos parceiros estar sobrecarregado, né? Nesses acordos que a Natália falou, como buscar equilíbrio nas tarefas, que seja melhor dividido. Ou quando um está um pouco mais cansado, o outro assume mais as tarefas de casa, da vida, né, dos filhos, seja do que for, para que não sobrecarregue, ninguém fique mais sobrecarregado que o outro, né? E arrumar também soluções eficazes e felizes para que isso se desenrole bem, né? Para que o casal não se sobrecarregue, porque a nossa vida está sobrecarregada mesmo, né? A gente vai criando situações achando que a tecnologia e que toda a modernidade está aí para nos ajudar e a gente acaba só se enchendo de coisas, né? Eu acho que as coisas da vida prática também ajudam, contribuem muito na questão do entrosamento, do diálogo, dos acordos, né? Aí a gente vai chegar nisso que a Natália trouxe, do que eu estou precisando hoje, receber a massagem, o sexo sem penetração, tudo isso é maravilhoso, assim. Então, Porque, se colocar aliás, disponível. até clareando isso, né, Paula? Porque o sexo pode ser sem penetração. Muitas pessoas acham que o sexo é só quando há penetração. Não, né? O sexo pode ser sem penetração e essa pode ser. Muitas mulheres acabam muitas vezes, e eu sei porque é muito comum, né? Quando a gente começa a conversar sobre sexualidade, elas. Não, mas sexo não é só com penetração, não. Você pode ter um sexo muito gostoso, com carinho, com toque, com afago, sensibilização. Muitas vezes, aliás, é só isso que a gente quer. E isso já é suficiente, já é super prazeroso, né? Super E prazeroso. é uma E para o homem pode prática. ser da mesma forma.
o sexo sem penetração é uma prática bastante interessante para esses casais que precisam recuperar a confiança no outro, recuperar a entrega um para o outro, porque a vida, tudo isso que a gente falou, né? A vida vai tirando a gente vai esquecendo de coisas, vai deixando de confiar no outro, porque muitas vezes o sexo ele é só penetrativo e sempre igual, e sempre do mesmo jeito, e sempre rápido. Isso faz com que cada um se distancie do próprio corpo e do corpo um do outro, e vai criando cascas de resistência, né? A gente vai criando essas resistências de se deixar ser tocado, se deixar ser amado muitas vezes. É comum também no atendimento de casal dos parceiros dizer, tá, mas eu tô me esforçando, eu tô tentando, mas essa pessoa ela tá resistindo. Mas por que está resistindo, né? O que tem ali que essa pessoa ainda está resistindo a esse novo contato, essa intimidade, de realinhar essa intimidade novamente. E está muito ligado a isso, né? Está muito ligado a isso tudo, de como fazer. E esse sexo não penetrativo, ele ajuda muito a restabelecer essa confiança um no outro, em confiar que o outro vai respeitar esse acordo de não ter essa penetração, né? E os resultados são bastante interessantes também. Então, tá. E a última pergunta, então, né? Migrando para nossa última pergunta, já que a gente já passou de 1 hora, o papo tá bom, sempre é muito bom falar sobre isso. O que fazer com fantasias e desejos que não são compartilhados entre o casal? Tema de fantasia. Bom, Então, quer começar? para Vai começar, lá. eu acho que nem toda fantasia a gente coloca em prática, né? Porque a nossa mente, ela é maravilhosa, ela cria coisas incríveis, é fantástica, mas tem coisas que só ficam na nossa... Só é para ficar aqui dentro, aqui nessa mente, né? Colocar na prática, até quando tu coloca na prática, tu vê, ai, não é bem assim. Ah, senti vergonha. Ah, não era isso que eu imaginava. Eu achei que ia sentir muito tesão, eu achei que ia me soltar, eu achei que ia ser mais legal, mais divertido. E não é, muitas vezes não é, né? Então, observar o que fica só nessa fantasia na tua mente e o que é possível colocar em prática, né? O que trazer para os teus acordos, novamente, voltando um pouquinho ali o que a gente já falou, né? Sobre o diálogo, sobre os acordos, o que trazer, o que é possível trazer para esses acordos com uma pessoa que você faz essa parceria de vida, né? O que tu acha, Natália? E, assim, eu vejo, eu acho, vou fazer um link com aquelas 3 pontos que eu acabei de falar, né? Que podem ser usados para alinhar a conversa com teu parceiro. Também podem ser usados com relação a esse tema de fantasia. Entender quais são os desejos, né? Agora indo por outro lado, existem talvez umas que não serão compartilhadas e outras que sim, que podem e que inclusive as fantasias podem ajudar a potencializar a conexão desse casal, a trazer novidade para a relação, porque as fantasias têm, é um recurso que traz novidade, que ajuda a sair da rotina, ajuda a trazer esse impulso, né? Importante na relação que evita com que essa relação entre no tédio e na monotonia. Então, esse que é o lado legal da fantasia. E usar essas 3 perguntinhas que é quais são os teus desejos com relação a fantasias? Porque daqui a pouco o teu parceiro ele pode ter fantasias que sejam tranquilas para você realizar e que talvez sejam fantasias que você mesmo tem, mas talvez por vergonha ou por não ter o hábito de conversar sobre sexo você nunca tenha falado. Então, uma pergunta aberta, quando a gente faz uma pergunta e a gente abre espaço para poder ouvir o que o outro tem a dizer, é muito gostoso. E só o fato de conversar sobre a fantasia já faz com que muitas vezes a intimidade aumente,
a confiança se estabeleça e a libido aumente. E muitas vezes nem precisa ir para realizar a fantasia em si, Para porque só fantasia em esse si. próprio, esse próprio ambiente já é super favorável para criar um contexto e um ambiente muito gostoso para o casal, né? Ao mesmo tempo que é muito gostoso quando a gente se sente aceito, porque assim, compartilhar uma fantasia é algo muito íntimo. Então, quando o teu parceiro abre um espaço de escuta para você poder falar e ele aceita sem julgamento, sem preconceito, isso alinha mais a confiança no casal e abre espaço maior para poder trabalhar a sexualidade do casal. Então, esse é um ponto muito importante. Por que que eu falo? Porque já aconteceu assim de alguns clientes meus me falarem, é um ponto muito delicado para o casal, muitas vezes. De clientes falar que, eu já compartilhei com o meu parceiro que eu me sinto com tal, pensando em tal coisa. E esse parceiro se sentiu ofendido. Como que? Só eu não estou te satisfazendo? Ou por que que você está pensando em tal coisa se tem nós dois aqui na relação? Se existe a nossa conexão, você não está satisfeita? Por que que você está pensando em tal coisa? E essa pessoa que foi excluída dessa comunicação, reprimir. Reprimir esse desejo em si, por achar que é errado, porque o parceiro não acolheu. E isso até criar um certo impacto na libido. Por quê? Porque, poxa, eu me excito com tal coisa, fui compartilhar com meu parceiro, ele não abriu espaço de escuta, logo eu reprimi isso no meu corpo e eu preciso de estímulos diferentes, porque muitas vezes já estamos em uma relação há mais tempo. E, né, e agora, o que que eu vou fazer se eu não consigo compartilhar as fantasias que eu tenho? Então, isso acaba gerando um descompasso do casal, fazendo uma conexão com as perguntas anteriores. Então, abrir esse espaço de fala, de comunicação, acolher, não quer dizer que acolher a fantasia, ouvir a fantasia do seu parceiro significa que você vai fazer o que ele está pedindo. Aí vem os teus Claro. limites, e os limites de cada um sempre devem ser respeitados. Mas o fato dele falar e você não se ofender e não agir com julgamento nem com preconceito, isso já é algo muito bonito e que gera uma conexão, uma intimidade muito bonita no casal. Dentro disso, Natália, acho importante falar que a minha fantasia, ela fala muito mais sobre mim do que sobre o outro, né? Porque ela é a minha fantasia. Eu que criei, tem a ver com a minha história de vida, tem a ver como eu me desenvolvi a partir de muitas coisas, porque fantasia sexual não está. Claro que daí a gente entra em outro campo muito mais profundo que não é agora o assunto, mas a fantasia sexual, ela fala muito sobre como é a minha psique, como que eu funciono para minha vida, do que só por um ato sexual ou por criar uma brincadeira. Né? Ela fala sobre muitas outras, sobre o mundo interno de uma pessoa. Então, a minha fantasia, ela fala sobre mim, ela tem a ver comigo. Que daí vem isso que tu trouxe, né? Do outro se sentir menos ou se sentir ignorado. Não leve para esse lado, não leve para isso, para o pessoal, não tem a ver contigo, tem a ver com o que a pessoa sente, o que ela vive dentro dela, que às vezes ela precisa também investigar sobre isso, né? E trazer, como a Natália disse, para a fala, para esse diálogo, é um caminho super legal para desenvolver isso, né? A gente só falou de coisas de autoconhecimento aqui, né, Natália? E que pode ser super Autoconhecimento, divertido, né? isso tudo. Eu sempre digo, pode ser uma Sim. conversa super divertida e que pode gerar muita risada, muita diversão, né? E o Então, legal que eu sugiro muitas vezes para os casais é cria um momento para essa conversa. Não deixa essa conversa acontecer durante o ato sexual só. Claro que às vezes acontece ali, os dois topam e tá tudo certo.
Mas dependendo de como o casal tá, naquele momento pode travar, pode envergonhar, pode criar situações. Então convida a pessoa com que tu tenha a tua vida para um momento de conversa sobre isso. Eu gostaria que a gente conversasse sobre tal coisa, ou enfim, tá jantando, tomando um vinho gostoso, né, comendo ou num passeio que tá vocês dois ali. Traz isso, traz de uma forma legal, ou pede, olha, eu quero conversar sobre isso, eu gostaria que tu me ouvisse e eu quero te ouvir também. São formas de começar essa conversa, né? São de criar a situação para poder o diálogo acontecer. Ai, Ai, Paula, conteúdo que profundo, que delícia. legal. A Maria Lúcia falou, né? Que legal. Aham. Gente, quem está aí participando com a gente, tem alguma pergunta dentro desse tema, ou fazer algum comentário, ou compartilhar com a gente alguma experiência? Né? A gente já está indo agora para o fim, mas a gente ainda vai ficar super feliz se a gente puder, de alguma forma, contribuir um pouquinho mais com vocês. Então, se alguém tiver, pode ir falando, porque senão daí a gente vai encerrando, mas também já trazendo uma boa notícia, né, Paula? Que agora mensalmente a gente vai estar aqui falando, fazendo lives mensais sobre sexualidade, que juntas estamos aí gestando um projeto novo de parceria, né? Onde loguinho a gente vai estar informando vocês de um projeto, de um evento super legal. E aí, para uma das etapas desse projeto vai ser a gente estar com vocês mensalmente falando sobre sexualidade. Então, vamos ter outros momentos e espaços para isso também. E assim, quem se sente talvez envergonhado de se expor com perguntas, com comentários aqui, manda para nós lá, manda para uma de nós, pelo menos, segue a Natália, segue o meu perfil lá e manda uma mensagem lá, manda tua dúvida, tua pergunta ou tua experiência, né? Eu recebo muito, Natália, eu largo lá nas minhas caixinhas, me fala sobre. E daí as pessoas começam a me mandar, eu tive uma experiência assim, gostei quando tu falou porque me identifiquei por tal situação. Então, você pode fazer dessa forma também. Aqui, Como deixa o eu dar uma ciúme olhadinha. influencia no respeito às fantasias do parceiro? Existe um ciúme saudável? Complicada, né? A questão do ciúme saudável, porque o ciúmes eu acredito que é uma construção que essa cultura nossa tem, né? A cultura latina tem muito forte a questão dos ciúmes como uma prova de amor, como uma demonstração de que tu gosta de verdade da pessoa. E isso tá em nós, tá na maioria de nós, né? Tá muito enraizado, até mesmo porque a gente cresceu, a maioria de nós cresceu vendo situações dos adultos, dos pais, dos familiares, de ciúmes, de situações que levam a isso, né? E daí a gente aprende por repetição, a gente entende que é aquela forma de se relacionar, mas eu acho que tem um nível de ciúmes que dá para lidar, porque a gente pode trazer diálogo, a gente pode trazer muitas coisas, mas também essa questão do ciúmes com a fantasia, talvez tá ligado ao que a gente já falou também, né? Sobre dialogar, sobre se abrir em relação a preconceitos, não levar para o pessoal, porque a minha fantasia diz muito mais sobre mim do que sobre o outro, né? Então, acho que tem muito em relação a isso. E dependendo do nível de ciúmes, a gente precisa procurar uma ajuda profissional, né? Um apoio de um psicólogo, um terapeuta, né? A gente precisa, muitas vezes a gente precisa porque é difícil entender, às vezes, por que que tu sente ciúmes, né? Da onde vem isso? Aonde que começa o ciúmes? Porque aonde começa essa insegurança? Tá ligada ao quê?
né? É bem profundo e bem individual, pode estar ligado, como eu disse, ao que tu aprendeu sobre como é se relacionar, como tá ligado a experiências que tu possivelmente já viveu ou que tu viu outras pessoas viverem e tu entendeu que aquilo acontece sempre. Nossa, tem vários porquês, né? E hoje a gente tem livros que falam sobre isso, que ajudam muitas vezes, a gente começa a entender e vai clareando as ideias e trazendo informação também. É uma forma de colaborar com entender mais sobre o porquê que eu sinto esses ciúmes, né? Por que que eu me conecto com isso? Eu concordo contigo que o ciúmes é algo muito cultural, principalmente aqui no Brasil, já foi natural. Existem muitas coisas que são naturalizadas e que não são saudáveis, mas a gente acha que é natural e que é uma expressão de amor, de afeto, né? E o ciúmes talvez seja uma dessas expressões. Tanto é que na Europa, né, em outras culturas, não existe isso. É quase como se não existe essa informação no campo de relacionamento, né? Tenho várias clientes que são casadas com estrangeiros e não existe ciúmes, cada um sai, se diverte, tem a sua individualidade, os seus momentos e são super respeitadas. E não existe nem a suposição, assim, né, de que expressão de afeto através dos ciúmes. Mas eu acho que um outro ponto também, só para a gente finalizar e complementar, é a gente também entender que talvez a gente tenha algumas expectativas em relação ao nosso parceiro, que talvez ele não vá conseguir atingir, superar. E que daí entra a parte da individualidade que a Paula falou da fantasia ser algo particular. Talvez tenha algumas necessidades que você vai ter que realizar por conta própria e que talvez o teu parceiro não vai conseguir. E o fato dele não conseguir, ou não estar afim, ou não sentir o mesmo desejo que você, e isso se abrir espaço para isso dentro da relação vai dar uma liberdade maior, né? Tanto para um quanto para o outro. Então é isso, assim, quais são as expectativas que eu tenho em relação ao meu parceiro e entender que nem todas ele vai suprir e vai estar afim e que tá tudo bem também. O ponto é, quais são o ponto de encontro, de equilíbrio, aonde a gente se encontra, aonde a gente consegue se conectar e nem é aonde a gente se desencontra, né? Eu acho que esse é uma reflexão importante. É muito, porque eu acho que ser um casal, os casais precisam de objetivos em comum, planejamentos em comum. E planejamento a gente pode fazer para qualquer coisa, desde para amanhã nossa relação sexual para essa semana a um projeto transformador de vida, onde que a gente vai morar, o que que a gente vai fazer, o que que a gente está construindo, a gente constrói uma vida juntos, né? E trazer isso também refina essa intimidade, esse entrosamento do casal. Então, meus queridos, Isso, nossa, que live maravilhosa. 1 hora e meia de fala aqui, Paula. Que gostoso. que ótimo, Quero muito agradecer obrigada. de Obrigada a todos que todo colaboraram com a gente, muito obrigada. 9, 10 pessoas durante todo o tempo. Que alegria, que prestígio. Nossa, que bom saber que esse espaço está sendo bem usado, que as pessoas realmente estão interessadas em conhecer um pouco mais, né, sobre sexualidade. Isso nos enche de sentido, de significado, né, Paula? Muito, muito. Ter essa conversa aqui. Tem uma pessoa que está aqui na live que foi uma das pessoas que interagiu comigo nas últimas perguntinhas que eu fiz lá. E eu disse: obrigada por compartilhar comigo, porque assim eu tenho certeza que não estou falando sozinha. E as lives nos proporcionam isso, né? A gente, além da gente falar uma com a outra, né, Natália, que acaba sendo uma frequência, mas nós não falamos sozinhas. Ai, meus queridos, então muito, muito obrigada. Uma boa Obrigada. noite para todos. Obrigada, Paula, amada, querida, por ter Obrigada, aceito o convite Natália. de estar aqui comigo.
E no próximo mês aí a gente vai anunciar para vocês as próximas lives. Contamos com você. Um beijo, uma boa noite. Beijo. Beijo.